falar sobre a origem e destino, está debaixo desse seminário de paternidade, falando sobre origem e destino, é algo impactante. É algo que tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Ou seja, a origem é Deus, o destino nosso também é Deus. E eu quero falar um pouco, quero trazer um texto que está em Efésios, no capítulo 3 do livro de Efésios, no versículo 14 e 15. Eu vou trazer vários textos. É importante que a gente aprenda um pouco. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Amém? Vou ler o texto para todos nós participarmos e entendermos o que Deus tem para nós nessa manhã. Diz assim a palavra: por esta razão dobro os joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Vou ler de novo. Por esta razão dobro os joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém, queridos? Aqui, esse texto está falando de uma oração. Ele está falando de uma oração. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta e começa essa passagem com uma oração. Ele está escrevendo uma carta e ele começa nessa passagem bíblica com uma oração. Mas nós não vamos falar da oração. Nós não vamos tratar nessa tarde. O assunto não é a oração, mas o assunto é a respeito da pessoa a quem ele se dirige. Não é a oração, é a quem ele dirige a sua oração. Amém, queridos? E nós sabemos que ele está direcionando a sua oração ao Pai. E se nós fôssemos no original da palavra grega, se nós fôssemos no original dessa palavra, que significa pátria, que é uma derivação, essa palavra é uma derivação direta da palavra pater, é uma derivação direta dessa palavra pater, que significa literalmente pai. Literalmente significa isso, pai. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se eu fosse mudar esse versículo para nós entendermos um pouco mais, eu colocaria dessa forma, eu colocaria dessa maneira. Seria assim: o Pai, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Você consegue entender? O Pai, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. O que vamos descobrir, né, nessa tarde, que nós queremos passar nessa tarde, dessa maneira nós estamos descobrindo o fator original. Vamos descobrir a origem, o fator original dessa palavra.
né, o fator originador, né, da palavra, ou seja, o fator originador da família, que é o pai. Amém? O fator originador da família é o pai. Não é obra do acaso. Nunca foi, nunca será. Então, para nós entendermos, para nós estudarmos este versículo que eu acabei de ler com vocês, esse texto contém algumas revelações. É importante que você dobre a sua atenção, que eu quero falar com você. Esses versículos contêm uma revelação tremenda que nós acabamos de ler. Essa palavra nessa tarde é para você. Você vai extrair a revelação desse versículo e vai aplicar na sua vida. Falar sobre a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela é eterna. A paternidade de Deus, ela é eterna. Para nós entendermos, não só é Deus o Pai, não só Deus é o Pai de Jesus, se referindo aqui que é o Pai de Jesus, mas toda a paternidade é derivada e estabelecida a partir do ofício do Pai na divindade. Tudo é gerado de Deus, por Deus. O ofício é gerado dessa forma. Para nós entendermos um pouco, qual é o ofício de um pai? O ofício de um pai, para nós entendermos, para você entender qual é o significado dessa palavra, é algo tremendamente importante. A função de um pai deriva da sua santidade e autoridade. A importância dessa palavra, a projeção dessa palavra aqui na terra, a projeção dela aqui na terra, que está manifesto a paternidade divina e eterna de Deus lá no céu. Há uma ligação. Quando se fala de origem, quando Deus sempre, nunca deixou de ser pai. Sempre foi pai. Desde a origem, Deus já se manifestava como pai. Você está entendendo? Diga amém. Eu também, no meu entender, no meu intelecto, no meu raciocínio, eu pensava que Deus só se tornava pai, que Deus só se tornava pai quando nós nos tornávamos filhos. Eu achava que era dessa forma, mas eu, começando a examinar, a entender, eu percebi que isso não estava correto, que a origem da palavra pai, que vem do próprio Deus, que vem desde a eternidade, Deus é pai eternamente. Ele nunca deixará de ser pai. É algo eterno. Você está entendendo? Você consegue compreender o que Deus quer revelar aos nossos corações nessa tarde? Ele está dizendo que Ele é pai eternamente. Ele nunca vai deixar de ser pai. A origem dos pais, nós que, posso dizer hoje,
que somos pais, a nossa inspiração, nós somos inspirados pelo Pai maior, pelo Pai eterno, que é o nosso Deus. Amém? Então, para nós entendermos que Ele é Pai antes da criação, bem antes da criação, Deus já era Pai. Claro, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Aqui engloba um relacionamento de pai para filho, dentro da própria divindade. Nós podemos ver esse relacionamento de pai para filho, dentro da própria divindade, da parte do pai para com o filho, não é verdade? Isso é algo que se manifesta de uma forma eterna, antes de qualquer coisa ser criada. Olha que coisa linda, para nós entendermos. Antes de qualquer coisa ser criada, Deus eternamente era Pai, e Cristo eternamente Filho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Olha que coisa linda, irmão. Se os padrões que nós buscássemos esse padrão para a família, se nós buscássemos esse padrão que a Bíblia nos revela, o Pai eternamente Pai e o Filho eternamente Filho, certamente nós teríamos famílias equilibradas. Certamente essa questão de orfandade que o diabo tenta incutir dentro da família seria destruído, seria quebrado. E é uma coisa interessante nós tratarmos sobre isso. Aí o que nós entendemos? Que dessa forma nós entendemos que todo pai, dentro da criação, recebeu o seu nome a partir da paternidade eterna de Deus. Olha só que ligação. Todo pai, dentro da criação, daquilo que Deus criou, ele recebe a paternidade eterna do próprio Deus. Irmãos, se nós buscarmos esse exemplo, nós nos direcionarmos dentro desse propósito, não tem como nós não vivermos momentos em família com equilíbrio, porque Deus é o centro, é a origem. E se nós buscarmos a origem, nós seremos bem conduzidos como família, como pais, criando os filhos, vivendo uma unidade com a própria esposa. Então é importante nós entendermos esse princípio. No livro de João, abra no livro de João. Olha que coisa interessante, nós vamos aprender. Livro de João, aqui no capítulo 14, no versículo 2. Abre aí e veja o que é que Jesus diz, para nós entendermos acerca da origem da paternidade. Você abriu? Eu vou ler e você me acompanha. Olha só o que diz João capítulo 14, versículo 2. Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. É lindo isso aí, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí o que nós entendemos? Que Deus é um pai que possui uma casa. Veja como há uma ligação.
Deus é um pai que possui uma casa. Aí nós entendemos. Se nós aprofundarmos mais, se nós buscarmos mais, eu vou passar para você. Se nós buscarmos mais o significado da palavra casa nas Escrituras, você vai ficar surpreendido. Deus vai te surpreender mais ainda, porque iremos notar que o uso dessa palavra não está ligado a um edifício material. Não está ligado, o uso dessa palavra, casa, não está ligado a um edifício material, a algo que o homem construiu. Não. Se nós buscarmos na essência, casa na Bíblia quase sempre se refere a uma família em primeiro lugar. Essa é a origem. Está se referindo a uma família. Então nós podemos entender o que Deus quer nos revelar nessa tarde. Claro, e ao edifício por ela ocupada apenas de maneira secundária, só relacionado a uma maneira secundária. Mas quando falamos de casa, estamos nos referindo à família. No princípio bíblico, eu li o texto para você: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Então, se nós seguirmos esse padrão de origem, irmãos, não tem como as casas, as famílias, ou seja, ou assim dizendo, não sejam abençoadas. Não encontrem um caminho, aleluia, de destino para alcançar as bênçãos de Deus para com as famílias e para com as casas. É impossível nós não desfrutarmos dessas bênçãos. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aí o que nós entendemos? Que portanto, quando Jesus fala de casa de meu pai, ele está dizendo que Deus tem uma família celeste. Não é isso? Não é isso que dá para entender quando ele fala casa de meu pai? Entendemos que Deus tem uma família celeste. Olha o padrão aí se encaixando. Esse é o desejo de Deus, que a gente siga esse princípio, buscarmos na origem para aplicarmos dentro das nossas casas, ou seja, na nossa família. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então entendemos isso. Assim, então há uma família no céu. Então Deus é eternamente um pai, e a vida de estrutura da família, ela tem as suas origens lá. Ó, você quer estruturar a sua família na terra? Você tem que buscar a origem que há lá no céu. Dessa forma, se seguindo esses padrões, é impossível você não andar em sintonia com o céu, porque você está buscando essa origem. Porque a família tem origem na eternidade, é um retrato aqui na terra do relacionamento do pai para com o filho dentro da divindade. Aí vemos que a vida no lar significa muito mais
do que o mero fato de algumas pessoas morarem juntas debaixo de um mesmo teto. Isso não é muito mais do que isso. Não é só morar juntos debaixo de um mesmo teto, meu irmão. É algo muito mais. É algo que nasceu no coração de Deus, como Pai eterno, e trazendo esse padrão para as nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar das bênçãos dele. Vocês estão entendendo? Diga amém. E essa realidade está ligada à natureza da própria divindade, do próprio Deus. Quem está entendendo aí, irmãos? Você pode ser melhor do que você é. Você pode fazer melhor do que você faz. Você pode ser melhor do que você é, como pai, como família. Se você buscar esses padrões, se você for para a origem, que é Deus como o nosso Pai eterno. Eu tentando explicar para você, dizendo isso de outra maneira, desde a eternidade, eu quero dizer para você que desde a eternidade, há duas coisas sempre verdadeiras. Grave isso aí. Deus é um Pai. O céu é um lar. Guarde isso aí. Deus é um Pai. O céu é um lar. Esses são os padrões. Nem o ofício de pai e nem a vida no lar se iniciaram no tempo. Não se iniciaram no tempo ou depois da criação. O ofício de pai e a vida no lar são derivados do ser e da natureza eterna da divindade. Você consegue entender isso? Dá para entender que se nós seguirmos esse padrão, nós teremos uma igreja sadia. Nós teremos uma igreja transformada, com padrões que irá impactar essa sociedade, onde há uma distorção da origem que vem de Deus para com a família. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Mas se nós entendermos que tem um padrão para nós seguirmos, nós seremos abençoados como família. Você consegue entender isso? Eu quero falar de outro aspecto também, que nós encontramos na família, também como uma reflexão da divindade. É um conceito que iremos chamar de chefia. Escreve isso aí. Ou chefiar. Vamos ler o que Paulo diz em Coríntios. Vamos ler lá? O que Paulo diz em Coríntios capítulo 11, versículo 3. Alguém leia para mim, por favor? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Pode ler, por favor? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém?
Olha que coisa linda. Vamos lá. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Homem, ou posso colocar marido. Amém? Posso colocar dessa forma. Aí diz o homem, o cabeça da mulher. Ou posso colocar esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. Olha a ligação aqui, irmão. Preste atenção no que Deus está revelando aos nossos corações nessa tarde. Preste bastante atenção. Aqui estamos falando de relacionamento, pastor Danilo. Quando nós lemos esse texto dizendo: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, temos o seguinte relacionamento. Vamos lá. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Outra vez temos um relacionamento eterno. Olha só, novamente falando de algo eterno, algo que a origem é eterna. Eu estou enfatizando isso para você entender que a origem é eterna. A origem da palavra paternidade, ela é eterna. Ela nasceu no coração de Deus. Para nós entendermos que a partir desse ponto que eu falei para vocês, nós temos uma cadeia descendente de autoridade, que vai desde a autoridade até o tempo. Deus Pai é o cabeça de Cristo eternamente. Cristo é o cabeça do homem, ou seja, marido. A mesma palavra, o significado no grego. E o homem é o cabeça da mulher, ou seja, esposa. Veja como há uma interligação, como tudo origina de Deus, para você entender nessa tarde. Novamente temos um relacionamento no lar entre marido e esposa, cuja importância transcende os limites do tempo e do espaço. Veja que tudo é um padrão que Deus quer que nós sigamos para sermos abençoados. Você está entendendo? Diga amém. Aqui é uma projeção dentro da família de um relacionamento eterno. Deus está trazendo isso. Deus eternamente o cabeça de Cristo, assim como o homem é o cabeça da mulher. O que é que Deus está falando para nós nessa tarde? O que Ele quer revelar aos nossos corações? Que com este modelo da divindade podemos aprender muito sobre o padrão de autoridade. Agora presta atenção, cada um de nós só tem autoridade no plano de Deus quando estiver no seu devido lugar, numa cadeia de autoridade. Presta atenção no que eu estou falando, isso é importante. Quando nós estivermos no devido lugar, dentro dessa cadeia de autoridade, qualquer cadeia de autoridade no universo, aleluia, volta para Deus Pai como fonte original. Em outras palavras, toda autoridade se deriva da sua posição abaixo de Deus. Eu vou explicar para você entender o que é que Deus está falando nessa tarde. Eu vou no lar, eu vou explicar aqui. No lar
só existirá autoridade quando o marido, presta atenção, no lar só existirá autoridade quando o marido for submisso a Cristo. Você está entendendo? Você quer ter autoridade no seu lar? Você só vai adquirir essa autoridade quando você for submisso a Cristo. Se você não tiver em submissão a Cristo, não haverá autoridade nenhuma na sua vida para reger o seu lar, porque é uma cadeia que começa na origem. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? É uma cadeia que começa na origem. Então, para nós entendermos o que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações, quando a origem é Cristo, aí, meu irmão, fala para o teu irmão, diga assim: se você estiver ligado em Cristo, como pai, você tem autoridade. Você está entendendo? Olha só o que o Senhor está falando conosco aqui. A partir desse ponto, nós temos uma cadeia descendente de autoridade, que vai desde a eternidade até o tempo. Eu falei isso. Ele é o cabeça. E só existirá autoridade quando o marido for submisso a Cristo e a esposa for submisso a o marido. Olha só como tem essa cadeia. E a esposa for submissa ao marido. Aí, se qualquer desses relacionamentos for quebrado, a autoridade do lar será desfeita. Olha só, o marido submisso ao cabeça, que é Cristo, a esposa submissa ao cabeça, que é o marido. E em ambas as situações a autoridade não pode ser quebrada, porque senão há um desequilíbrio na família e no lar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, meu querido, então, queridos e queridas do Senhor, se haver esse princípio de autoridade aqui, então vai haver equilíbrio. Porque se não tiver esse princípio, o homem submisso ao cabeça, que é Cristo, a mulher submissa ao cabeça, que é o marido, se não houver isso, a autoridade será desfeita. Se o homem não estiver submisso a Cristo, ele não terá autoridade, a autoridade devida, a autoridade que ele deveria ter, ele não terá. Se a esposa não estiver em submissão ao marido, ela não terá a autoridade necessária. E aí há um desequilíbrio total. Por quê? Porque quebrou o princípio na origem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Talvez a maioria das pessoas, talvez você que está aqui, não entenda, não estava entendendo até esse presente momento. As pessoas distorcem essa palavra autoridade. Sabia que as pessoas distorcem essa palavra? Muitas pessoas dizem: eu tenho autoridade. Mas eu vou buscar um texto, vamos buscar um texto para nós entendermos
como é a autoridade estabelecida por Deus. Abra. Deixa eu ver o texto aqui, para nós abrirmos. Se eu achar aqui o texto, aleluia. Não abra, segura aí, eu vou falar sobre o texto. O texto daquele centurião, quando ele manda as pessoas irem até Jesus, porque o seu criado estava enfermo. É aquele o texto. Olha só. O centurião, ele foi tão sábio na sua colocação. Olha o que o centurião fala no texto. Ele não disse, ele não usou esse termo, o centurião não usou esse termo, eu tenho autoridade. Não foi assim. Ele disse, eu estou sujeito à autoridade. Há uma diferença, né? Muito grande de você dizer eu tenho autoridade e você dizer eu estou sujeito à autoridade. Quando nós usamos esse termo eu tenho autoridade, ela está carregada com um princípio de arrogância muitas vezes, um princípio errôneo, fora dos princípios da palavra. Esse homem foi sábio, foi humilde. Ele usou um termo dentro de um princípio de humildade. E o texto é muito claro quando nós lemos, se você já leu esse texto, ele diz, eu estou sujeito à autoridade. Aí, meu irmão, por ele estar no seu lugar certo, porque, meu irmão, quando você está no lugar certo, em sujeição à autoridade, você não está quebrando o princípio, você está fazendo com que o céu se mova em favor da sua família, em favor da sua casa. Você não está quebrando o princípio. É muito importante você entender isso. Aí você vai estar no lugar certo, na cadeia de autoridade. Olha só, ele estava no lugar certo, na cadeia de autoridade do exército romano. Aí, por ele dizer que estava sujeito à autoridade, por ele declarar isso, que estava sujeito a uma autoridade, ele se tornava representante legal do imperador. Estava no lugar certo, na cadeia de autoridade de Roma. Ele só sujeito à autoridade. Então ele estava no lugar certo, representante legal do imperador. Aí, por ele estar no seu lugar, no seu lugar certo, por ele estar no seu devido lugar, na cadeia, e aí qualquer pessoa que o resistisse, estava na verdade se opondo ao próprio imperador. A sua autoridade se deriva da sua colocação certa numa cadeia de hereditariedade. Aí, quando ele se sujeita, quando nós nos sujeitamos àqueles que estavam acima, ele se sujeitou àquele que estava acima dele, ele tinha o direito de exercer autoridade sobre aqueles que estavam abaixo dele. Irmão, isso é muito forte. Presta atenção. Isso é muito forte para você entender. Ele não chegou dizendo eu tenho autoridade. Ele disse eu sou sujeito à autoridade. Estava falando daquele que estava acima dele, que era o imperador. Presta atenção. Se você quer um equilíbrio, se você quer partir
através de um equilíbrio da origem, que é o pai, que é a palavra paternidade, você tem que seguir princípios. Esse homem foi o exemplo. Ele poderia, se ele dissesse eu tenho autoridade, muitas vezes nós usamos de uma forma errada, de uma forma arrogante. Agora, quando nós usamos aleluia, eu sou sujeito à autoridade, todos aqueles que estão após você vai se sujeitar a você, porque você está seguindo um princípio. Se você é sujeito à autoridade que é o pastor Danilo, na Vivendo em Amor, se você usa esse termo em humildade, eu sou sujeito à autoridade, todos que estão debaixo da tua autoridade vai te obedecer, porque você está obedecendo uma autoridade maior. E aí vem o princípio da cadeia, e aí liga no céu, a origem, liga na origem. Vocês estão entendendo, irmãos? Oh, que pena que essa igreja essa manhã está perdendo esse maná, alguns. Mas é muito importante nós entendermos esse princípio. Se quisermos sermos abençoados por Deus, temos que seguir esse princípio. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aí você tem o direito de exercer autoridade sobre aqueles que estavam abaixo de você. Esse homem tinha o direito de exercer autoridade sobre aqueles que estavam abaixo dele, porque ele seguia o princípio. Ele disse: eu sou sujeito à autoridade. E aquilo moveu o coração de Cristo. Viu nele um princípio eterno, viu nele um princípio que partia da origem, e não tinha como Jesus não ir na casa daquele homem e abençoar a família dele, porque aquele criado fazia parte da família dele. E não tem como nessa manhã Jesus não ir até a tua casa. Se você está sujeito à autoridade, Jesus vai na tua casa, quebra as cadeias, quebra os grilhões, aleluia, visita a tua esposa, visita os teus filhos, porque você está seguindo um princípio de cadeia. E aí Deus vai honrar a sua família. Agora veja só o interessante aqui. Ele reconhecia em Jesus uma situação paralela à dele. Olha que interessante. Ele reconhecia em Jesus uma situação paralela dele. Presta bastante atenção. Só que ele reconhecia em Jesus uma situação paralela no mundo espiritual. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade. O que ele tinha no campo militar, veja só, a autoridade dele era no campo militar. O que ele falou está se referindo ao reino natural. Ao reino natural. Ele diz: eu também sou sujeito à autoridade. O que ele tinha no campo militar, Jesus tinha no mundo espiritual. Aleluia. Veja que a submissão é tudo, meu irmão. Naqueles que querem, aleluia, quem quer liderar tem que aprender a ser liderado. Quem quer que as pessoas se sujeitem a si, primeiro tem que se sujeitar àquele que está acima de você. Jesus estava debaixo da chefia do Pai. Aí, meu irmão, estando debaixo da chefia do Pai, estando debaixo da autoridade do Pai, Jesus trazia a autoridade do próprio Deus consigo. Olha, você já parou para pensar nisso? Que toda vez que você está debaixo da autoridade do pastor Danilo, o céu se movimenta em teu favor. O céu, as portas se abrem até onde não tem portas. Deus chama a existência aquilo que não existe, porque a origem da paternidade vem de Deus.
Já parou para analisar esse princípio? Como é forte se nós aplicássemos como igreja do Senhor Jesus. Ele trazia consigo a autoridade de Deus. Aí, meu irmão, sabe qual é o que se manifesta aí, o que acontece? Tudo que Jesus fazia e dizia era tão eficaz, não tinha como, era tão poderoso e eficaz. Era como se o próprio Pai, se o próprio Deus estivesse fazendo e dizendo por ele. Meu Deus do céu, aleluia. A autoridade era tanta que parecia que é como se o próprio Deus estivesse fazendo e dizendo por ele. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Sabe por quê, meu irmão? Muitos ficam de fora da bênção da igreja, comunidade vivendo em amor, é porque está fora da submissão, está fora, não está debaixo da autoridade, não está debaixo da obediência. E aí, meu irmão, fica perdidos. E a única forma de ser achados e alcançados é quando vão para debaixo da autoridade estabelecida nesse ministério. Se não for assim, não anda, ficam perdidos. Mas os que estão debaixo da autoridade, em obediência, aleluia, vai ser alcançado, vai ser abençoado, a família vai ser liberta, as portas financeiras, aleluia, vão se abrir, as cadeias serão quebradas, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai manifestar a glória dele. Irmão, esse assunto é muito extenso. Paternidade, origem e destino é muito extenso, irmão. Se nós ligarmos na origem, fala para o teu irmão, diga assim: se você ligar na origem, diga, o teu destino está garantido. Aleluia, aleluia. Se liga na origem, que o teu destino já está garantido. Há um céu de glória, há um lar celestial a nos esperar, e a qualquer momento pode acontecer. A lava sobre mandará. Pega aí, vou dar um segredinho para tua casa. Quando o marido está submisso a Cristo, escreve isso aí, ele possui a própria autoridade de Cristo. Eita Deus! Já pensou? Você está submisso a Cristo, possuindo a própria autoridade de Cristo e empregando isso dentro do seu lar, na sua casa. Isso é paternidade, meu irmão. É paternidade que vem da origem. Aleluia. Glória a Deus. Aí tudo que nós como marido fazemos se torna tão eficaz como se o próprio Cristo estivesse fazendo e dizendo. Quando, aí segura aí, é a esposa agora. Quando a esposa está em submissão ao marido, ela tem toda a autoridade do marido, que é também a autoridade de Cristo. Nada mais é do que a autoridade de Cristo, que é a autoridade de Deus, o Pai. Olha como segue hierarquicamente: dá origem, que dá destino para a minha vida, que dá destino para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar, para a tua esposa, para os teus filhos. Agora,
Porém, se a cadeia for quebrada, se isso for quebrado, se não seguir esse princípio, em algum ponto você quebrar esse princípio, aí também a autoridade é anulada. Se você quebrar esse princípio, a autoridade ela é anulada. É um perigo quando a gente quebra esse princípio. E a autoridade é anulada nas nossas vidas como marido, como pais. Aí a autoridade de Cristo é totalmente anulada. Você está entendendo? Diga amém. Porque é exatamente isso que tem acontecido muitas vezes dentro da família. Não segue princípio, a autoridade é anulada, tanto na vida do esposo como na vida da esposa, tanto na vida do homem como na vida da mulher. É exatamente isso que tem acontecido na maioria das famílias no tempo de hoje. A maioria das famílias precisam realiançar-se, aleluia, voltar à origem, que é a paternidade vinda de Deus para as nossas vidas. Queridos, grave isso aí. Não há autoridade na família. Sabe por quê? Porque em algum ponto alguém não está mantendo um relacionamento certo com Deus. Se a autoridade foi quebrada em algum ponto, alguém falhou, alguém desistiu, alguém desviou, alguém errou o alvo. Aí, o que é que fica na estatística? Na maioria dos lares, o marido não está sujeito a Cristo, e nem a esposa sujeita ao marido. O resultado é uma quebra de autoridade. E sabe o que é que entra? Na quebra de autoridade, segura aí: anarquia, desordem e rebelião. Quando a gente quebra esse princípio, e anarquia, desordem e rebelião pertence ao Deus desse século. Quando nós buscamos esse princípio, aí nós somos alcançados por Deus. Mas quando nós quebramos, aí ficamos à mercê do inferno, Satanás, dos seus demônios. Quebra-se a autoridade, entra-se a anarquia, a desordem e a rebelião. Quero chamar a sua atenção nessa tarde, com muita seriedade, a este relacionamento com Deus, para nós voltarmos à origem, nos relacionarmos com Ele, para termos lares abençoados, família abençoada e casa abençoada. Você pode dizer, diga: Senhor Deus, quero retornar à origem. Temos que ter um relacionamento com Deus, o Pai, e temos um relacionamento com o Filho. Sabe qual é o problema? Eu vou falar um pouco das mulheres. As mulheres hoje em dia, elas pensam que ser submissa implica numa posição de inferioridade. Não é, irmão.
Não é. Não pense assim, mulheres. As mulheres acham que ser submissa, que ser submissa. Vou ler novamente. Vou ler para você entender. As mulheres hoje, não sei se esse pensamento é algo que é incutido por Satanás. Elas pensam que ser submissa implica numa posição de inferioridade. E isso é completamente errado. As mulheres acharem isso. Elas veem a palavra submissa como se fosse uma escravidão, como se fosse algo inferior. Não vou me sujeitar. Você sente como algo humilhante. E não é verdade. O princípio não é esse. Esse não é o princípio. Se você analisar o relacionamento entre Cristo e seu cabeça, aí você vai achar muito mais fácil para você como mulher entender esse princípio, para entender a sua posição de submissão e não de inferioridade. Submissão, para você que é mulher, é muito diferente de inferioridade. É muito diferente mesmo. Aí quando você entender sobre Cristo e o cabeça, que é o Pai, aí vai desaparecer todo o vestígio de inferioridade do seu coração e do seu pensamento. Quando você entender o relacionamento entre o pai e o filho. João, abra aí, capítulo 10, versículo 30, para nós entendermos esse princípio. Amém? O que é que ele diz? Eu e o Pai somos. Aí, quando Deus diz: deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Entenda isso. Tem nada de inferioridade, meu irmão. Submissão não tem nada a ver com inferioridade. Isso tem que ser desconstruído dentro do coração das mulheres. O diabo se aproveita dessa situação e acaba criando, sabe, um monstro dentro do coração das mulheres, dos pensamentos. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Agora, veja só, João 14, 28. Olha o que ele diz. João 14, você leu João 10, 30. João 14, 28. O que é que ele diz? Que o Pai é maior do que? Leia aí. João não, acho que é Jó, né? Jó capítulo 14, versículo 28. Vê se não é Jó. É João? É João, está sem um acento, né? 14, 28, diz o quê? O Pai é maior do que eu. É princípio, meu irmão. Parece até ser afirmações contrárias, né? Quando você lê um versículo e lê o outro, um capítulo e lê o outro capítulo, parece que realmente são afirmações contrárias. Na primeira ele afirma a sua união e igualdade com o Pai, e na segunda
ele mostra que o Pai é maior. Não é interessante isso? Agora, se você ler em Filipenses capítulo 2, versículo 5, vê lá o que é que Paulo diz. Vamos ler, vamos para a Bíblia, irmão, vamos para a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Amém? Paulo diz que Cristo não achava igualdade com o Pai por uma posição que procurava atingir. Ele tinha esta igualdade já por direito divino e eterno. Pega isso aí, aleluia. Mas ao mesmo tempo, ele se sujeita ao Pai e dizia: o Pai é maior do que eu. Aleluia. Isso é um modelo de relacionamento celestial, meu irmão. Podemos explicar esse modelo de relacionamento também entre um homem e uma mulher. O homem e a sua esposa são um. Acabei de falar isso para vocês. E ao mesmo tempo a mulher é sujeita ao seu marido. Ser sujeita não implica em inferioridade. Cristo não é inferior a Deus, ao Pai. Ele é sujeito ao Pai e permanece em submissão. Ele permanece em união. A esposa não é inferior ao marido. Ela está em submissão a ele. E através da sua submissão, ela se mantém em união com ele. Se ela perder a submissão, ela perde a união. E não pode ter uma sem a outra. Você consegue entender isso? O padrão como é interligado, céu e terra, céu e a igreja, são princípios. Você está entendendo? Diga amém. Então nós entendemos que no plano de Deus, o homem e a sua mulher são uma só carne, e não pode existir inferioridade entre uma parte da carne e a outra. Porém, estar em unidade depende um do outro. Isso é princípio, meu irmão. Você está entendendo? Diga amém. Eu poderia ir mais, irmão, mas eu quero que você guarde isso nessa tarde, do que Deus está falando ao seu coração. Siga esses princípios. Siga. Se você seguir esses princípios que nessa tarde Deus passou ao meu coração, eu tenho certeza. Fala para o teu irmão, diga assim: vá para a origem, porque o seu destino já está garantido. Diga: a origem é o céu e o seu destino é o céu. E Josué disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu enfatizei muito mais a origem. Talvez no decorrer desses 2 dias alguém fale do destino, mas eu tive enfatizando muito mais a origem. Diga assim: o padrão da sua casa está no céu. O padrão dos teus filhos, da sua esposa, ou seja, da sua família, está no céu, na origem, no Pai eterno. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, querido? É muito importante que você guarde isso no seu coração. Você que vai nos ver e nos ouvir no YouTube, no canal da comunidade Vivendo em Amor, guarde isso no seu coração. Siga esses princípios.
Siga esses princípios. Da origem. Eu tenho certeza que Deus irá manifestar a glória dele dentro da sua casa. Se você seguir esses princípios, amém? Deus abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você.